Oiê, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live Atitudes Eficazes, a última dessa série de 7 atitudes eficazes para a gente ser mais produtivo, mais produtiva. Nesse vídeo eu vou fazer uma recapitulação das 7 atitudes que eu deixei, vou contar da onde eu tirei essas atitudes e por que eu resolvi fazer essa série de vídeos. E finalizo com a atitude de hoje, que é uma atitude que você deveria ter diariamente, mas o meu desafio para quem está assistindo essa live no dia 17/12 de 2023 é que você coloque em prática essa atitude de hoje até o final do ano, pelo menos. Eu sei, é época de férias, vai ter muita coisa acontecendo, mas é uma atitude simples e eu te garanto, você é capaz. Você pode colocar ela em prática até o final do ano. Então vamos lá, as atitudes eficazes. Tudo começou quando eu conheci esse livro, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, numa fase da minha vida que eu tava precisando de mais produtividade. Teve uma fase da minha vida que eu via pessoas ao meu redor dando conta de muita coisa que eu não dava. Eu andava com empresários que tinham mais de uma empresa, que tinham muitos funcionários e conseguiam gerir tudo aquilo numa boa e eu não conseguia gerir as minhas empresas. E eu pensava, o que eu preciso fazer? Como que eu posso me desenvolver para que eu tenha as mesmas capacidades que essas pessoas têm? Eu me julgava muito, eu achava que eu era incapaz, que eu não era inteligente, que eu não tinha como me desenvolver. Eu vivia nas urgências, né? Ou seja, apagando incêndio. Eu nunca estava pensando a longo prazo, eu sempre estava apagando incêndio do curto prazo. Acontece isso com você? Então, você tem que uma hora parar tudo, olhar para você e dizer, não, tem que estar comigo o problema. Tem que estar em mim a capacidade de mudar isso. E aí, a primeira atitude que eu deixei é sobre isso. Esse livro do Stephen Covey, ele fala sobre 7 hábitos. Ele começa falando sobre os nossos paradigmas. Então, ele começa a explicar que hoje está muito conhecido como crenças limitantes. Então, ele começa a explicar como que a gente vai adotando essas crenças, por que elas são limitadoras, né? E como a gente não tem como viver sem crenças. A gente precisa desses mapas mentais pra gente racionalizar e tomar decisões. Mas a gente precisa muitas vezes dar uma limpada no computador. Sabe quando tu vai guardando muito arquivo no computador e tu nem sabe que ele tá lá? Tu precisa ir olhar esses arquivos todos que você arquivou lá e ver se todos eles ainda te servem. Alguns deles precisam ser jogados fora e serem repostos novos aplicativos, né? Novos arquivos que vão te ajudar a processar melhor a vida num todo e vai te trazer mais produtividade, mais eficácia no teu dia a dia. Combinado? Então, no começo desse livro, ele fala sobre essas crenças. Depois de ele falar sobre crenças, ele fala sobre o primeiro hábito, que é seja proativo. O que é ser proativo? Ele tem uma frase no livro e o livro todo ele vai girar em torno disso, que entre o estímulo e a ação existe um tempo que a gente tem a capacidade de racionalizar sobre como a gente vai agir. O que ele quer dizer com isso? Imagina assim que você bata o carro agora, né? Tô dirigindo, do nada bato o carro. Bater o carro é o estímulo. A ação é o que você faz em relação àquilo que aconteceu. Você vai ficar tranquilo, vai procurar o telefone da seguradora, vai ligar, vai sair de dentro do carro talvez com o coração palpitando, mas vai dar uma respirada para tentar acalmar e resolver a situação da melhor forma possível? Ou você vai ficar nervoso, xingando a pessoa que tá do outro lado, reclamando, olhando pro tempo, vendo que você vai se atrasar pro compromisso que não tem jeito, e aí só Deus sabe como é que vai discorrer tudo isso. Então, entre o estímulo e a ação existe um tempo de pensamento que te permite agir diferente do que normalmente no piloto automático. E quanto mais a gente nos estudar, quanto mais a gente saber para onde a gente quer ir, quanto mais a gente tiver autodomínio das nossas emoções, dos nossos valores, reconhecer nossos valores, nossos princípios, mais a gente vai ser eficaz. Essa é a ideia do livro. Todo o livro corre em torno disso. E aí a primeira atitude que eu deixei para que a gente perceba que a gente está muito não sendo proativo e sim sendo muito reativo é a reclamação. A reclamação é a reação que a gente normalmente tem a um estímulo que a gente não gostou. Então,
Então, todo estímulo que a gente não gosta, tudo que acontece ao nosso redor, que a gente não queria, não previa, que não estava dentro do que a gente gostaria, a gente reclama. E às vezes a gente reclama só em pensamento, às vezes a gente realmente verbaliza a reclamação, só que a reclamação por si só, ela só gasta energia e ela não vai te trazer crescimento, né? É interessante sim tu reconhecer, opa, não gostei disso que aconteceu, sentir o que aconteceu, sim, é importante, dependendo da tua personalidade, é muito importante, mas sentir e reagir é uma coisa diferente do que reclamar. É simplesmente sentir para conseguir colocar no teu corpo o que tá acontecendo, opa, como que eu devo reagir, e aí reagir, entende? Tem até uma frase que não tá nesse livro, mas que eu acho muito bacana, que é que a gente precisa sentir com o coração e racionalizar com a mente, pensar com a cabeça, né? E não ao contrário, a gente costuma pensar com o coração, né? E com a mente a gente quer sentir, não dá. Não dá. Pensa se tu não faz isso também. Né? O sentimento não tá na razão, o sentimento tá no coração. E a razão é diferente do que sentir. Então a gente tem que conseguir diferenciar essas duas coisas. E ter controle sobre as nossas emoções. Controle não seria a palavra correta, mas ter consciência sobre, né? Conscientizar-se delas para que a gente possa estar agindo de uma forma mais correta, mais eficaz, né? Sempre levando em consideração o outro, com empatia. Um gole de água. Muito bem. Pra quem tá entrando por aqui, essas lives, elas vão ficar salvas lá no meu canal no YouTube. Em breve eu vou tirar elas aqui do meu Instagram. E aí, todo final da live tem uma atitude, ou seja, uma tarefa. Não é só uma teoria. E quem quiser saber mais sobre esse livro, entre em contato comigo no meu direct, no meu WhatsApp. Meus contatos estão todos aí públicos. É só entrar em contato comigo, é só buscar que você vai conseguir. Que eu vou te entregar o PDF desse livro gratuitamente, não tem custo nenhum. Para você estudar com mais calma, eu tenho certeza que se você chegou à conclusão que precisa mudar alguma coisa na tua vida e que o problema tá com você, você vai conseguir mudar muita coisa com esse conhecimento. Esse conhecimento já vai te ajudar, de certeza, tá? E aí, beleza, a primeira atitude eficaz é não reclamar, zero reclamação. A segunda atitude eficaz, no livro, ele fala sobre vitória particular e vitória pública. A vitória particular é esse nosso autocontrole, nosso autodomínio. E aí, o segundo hábito, ele fala que comece com objetivo em mente. E aqui nesse hábito, ele fala sobre a gente estudar nossos valores e princípios, né? O que a gente dá valor à vida? O que é mais importante pra gente? O dinheiro ou a família? O que é mais importante pra gente? É fácil a gente dizer, não, a família tá em primeiro lugar. Deus tá em primeiro lugar. Será? Né? Você tem que se estudar e perceber se é assim que você realmente vive. Ou se você só adotou isso como uma crença, né? E aí tem que viver aquilo de verdade, né? Tem que ter atitudes coerentes e congruentes com aquilo que você diz que vive. E para isso precisam auto-olhar, precisam parar um pouquinho e dar uma estudada a respeito de você mesmo, senão você não vai conseguir. E aí o livro começa com o objetivo em mente, é isso, é saber quais são os seus valores, seus princípios e aonde você quer chegar naturalmente. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Aquela velha frase da Alice no País das Maravilhas que vocês já devem ter ouvido muitas vezes aqui, né? E aí, nesse dia, eu deixei um exercício que eu acho mágico, que eu chamo de intenciona que funciona. O que acontece? No decorrer dos nossos dias, sempre tem uma coisa muito importante. Pensa no teu dia de amanhã. Deve ter algo muito importante que vai acontecer no teu dia de amanhã. Sempre tem. Uma negociação, um encontro, alguma coisa que você gostaria que se resolvesse no dia de amanhã, mas você acha que vai demorar um tempão. Sempre tem alguma coisa importante a ser feito naquele dia. Imagine, então, comece o dia antes de pegar aí as redes sociais, antes de abrir o teu celular. Comece o teu dia intencionando que isso aconteça da melhor forma possível, né? Sei lá, comece o teu dia, na primeira parte do teu dia, simplesmente imagine aquilo acontecendo da melhor forma possível. Qual a melhor forma possível para desenrolar daquela negociação? Qual a melhor forma possível para desenrolar dessa situação que você quer? E imagine isso acontecendo da melhor forma possível, né? Você vai produzir, você quer que tudo funcione, porque ultimamente tá acabando o gás, tá saindo a luz, tá chegando alguém. Então imagine que justo na hora que você vai produzir, não vai acabar o gás, não vai sair a luz, não vai chegar ninguém.
tudo vai fluir. Imagina tudo fluindo, como que termina? Termina bem rápido, né? Eu dei até um exemplo outro dia, eu gravando vídeos, né? Eu imagino que eu vou pegar o computador vai funcionar, a internet vai funcionar, os vídeos vão acontecer. Essa live, eu abro a live imaginando gente chegando na live e eu aqui conversando com vocês, né? E tudo funcionando, a internet funcionando, a minha voz saindo perfeitamente bem, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, comece seu dia com o objetivo em mente. O exercício que eu deixei é esse. Intenciona que funciona. Intenciona um gol que vai funcionar. E aí, depois, ele fala sobre o importante, o urgente, que é a gestão do tempo, né? Então, ele fala que é primeiro o mais importante. Se você não souber ordenar, ordem é tudo nessa vida. Se você não souber, prioridades não tem plural. Essa foi a frase que eu deixei naquela live. Se você não souber ordenar as prioridades aí, a prioridade do teu dia, a segunda, a terceira, a quarta, você não vai conseguir fazer tarefa nenhuma. Então, eu deixei você listar todas as pendências até o final do ano, escolher 3 para resolver no dia seguinte. Foi essa a tarefa que eu deixei. Então, tem muita pendência, eu tenho certeza. Eu tava olhando minhas metas aqui, tem muita coisa que eu deixei pendente. Mas eu vou resolvê-las. Algumas eu vou resolvê-las ainda esse ano. Porque eu quero terminar esse ano dizendo assim, valeu ter vivido 2023. Eu não quero terminar esse ano dizendo, de novo ficou pra 2024. Como é que você quer terminar esse ano? Fica a dica. E se tu assistir isso aqui no ano que vem, como é que você quer terminar esse mês? Como é que você quer terminar essa semana? Pense bem. Né? Senão você não vai. E quando a gente faz uma tarefa, a gente executa aquilo que a gente queria muito, sabe? O nosso corpo se estimula, porque a gente se empodera em cima da nossa história. Isso é maravilhoso, tá? Maravilhoso. E aí, a terceira atitude eficaz foi essa: prioridades, que não tem plural, ou seja, prioridade. Aí, até aqui a gente conquistou a nossa vitória pública. Daqui em diante, que eu conquistei a minha independência, ele fala da vitória, a vitória particular, desculpa. A vitória particular, onde eu conquisto a minha independência. Daqui em diante eu vou conquistar o quê? A vitória pública, que é a interdependência. Então vai depender dos outros. E aí o primeiro hábito da vitória pública é o pense, ganha, ganha ou nada feito. Ou seja, sempre que você entrar numa negociação, pense, ganha, ganha. Ou todo mundo sai ganhando ou nada feito. Essa é a melhor forma de você entrar numa negociação e eu deixei uma atitude para você fazer. Entra lá nas outras lives e veja qual foi a atitude que eu deixei. E depois do pense, ganha, ganha, ele fala sobre primeiro procure compreender para depois ser compreendido. Ou seja, que um tá muito ligado no outro. Tu não vai conseguir uma negociação ganha-ganha se você não compreender primeiro para depois ser compreendido. Então, assim, esses dois hábitos aqui estão extremamente interligados. Mas pense ganha-ganha significa que você vai até o outro querendo isso, um ganha-ganha. E você vai chegar numa negociação ganha-ganha procurando primeiro compreender para depois ser compreendido. Primeiro entender o cenário do outro para depois explicar o teu cenário. Tá bom? E aí também deixei lá uma atividade para vocês. E aí vem o crie sinergia. Poxa, se eu penso ganha-ganha, se eu compreendo o outro para depois ser compreendido, é lógico que nós vamos unir forças, unir talentos. Então, o crie sinergia é una seus talentos para florescer, para multiplicar. Não pense mais somente em somar, pense em multiplicar resultados. 1 mais 1 é sempre 2. Uma laranja mais outra laranja é sempre 2. É fácil eu comprar um copo, tu comprar um copo e a gente juntar 2 copos e dar 2 copos. Né? Agora, multiplicar resultados, eu comprar um copo, tu comprar outro copo, a gente pôr esses copos para vender e transformar isso em 8, 10 copos, aí é diferente. Ou eu comprar um copo, você pintar meu copo e aí a gente transformar isso em mais copos, isso é bastante diferente. Então, crie sinergia é sobre isso, é sobre multiplicar resultados através da união de talentos. E aí eu deixei também um exercício para vocês de listar seus talentos, porque se tu não reconhecer teus valores, teus talentos, tu não vai conseguir criar sinergia com ninguém, porque tu não sabe como tu pode ser contribuição para alguém, certo? E aí, a atitude hoje, ele fala sobre algo que faz a espiral acontecer.
Tá vendo que essas atitudes o tempo todo você tem que rever? O tempo todo eu tenho que estar de olho na minha gestão de tarefas, o tempo todo eu tenho que estar de olho nos meus goals, o tempo todo eu tenho que estar de olho no que é valoroso pra mim, no que é prioridade pra mim. O tempo todo eu tenho que pensar ganha-ganha. Então é uma espiral, eu tenho que estar o tempo todo voltando e fazendo essa espiral. E o que faz a espiral acontecer? Ele fala desde o início do livro que nós somos divididos em 4 dimensões, tá? 4 dimensões. Quais são essas 4 dimensões? O mental, o físico, ele começa pelo físico, né? Que é o nosso corpo físico mesmo, onde eu tenho que me nutrir, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que saber fazer meu check-up, saber que tá tudo funcionando bem no meu corpo, certo? Pra eu estar saudável, meu corpo físico. Meu corpo mental, que é o meu corpo espiritual. O que seria o meu corpo espiritual? Eu estar ligada com algo maior, com uma conexão maior, né? Eu entrar em contato com o meu propósito de vida, com o meu propósito de fazer. E daí ele fala do corpo emocional. O emocional é, querendo ou não, a gente está aqui para estar a serviço do outro, somos seres coletivos. Então ele sempre fala, aqui no livro é muito legal, porque ele fala que o corpo emocional ele está diretamente ligado com as pessoas. Diretamente ligada com as pessoas. Então, assim, tem muita gente que fica aí se estudando, querendo entender suas emoções e esquece que as emoções estão a serviço do outro. Você se sente compaixão, você se sente triste, você sente dor, porque você tem que entender como é que o outro também se sente. Muitas vezes você se sente pelo outro. Eu costumo dizer que eu sinto dor pelo outro, né? Quando eu vejo, assim, alguém muito próximo se machucar, parece que eu sinto aquela dor, né? E essa empatia foi nos dada justamente porque somos seres coletivos e a gente precisa viver essa coletividade. Então aqui no corpo emocional ele fala muito de estar a serviço, do se colocar a serviço, do se colocar a compreensão do outro, né? Que é assim que você vai trabalhar o teu corpo emocional. E aí ele fala também do corpo mental. O que é o mental? É todo o teu intelecto, né? É o quanto você estuda, o quanto você... E aí ele deixa um exercício muito legal que é escrever para desenvolver o seu corpo mental. Porque quando você escreve, você tem que pensar numa ordem cronológica que o outro que vai ler vai entender, ou quando você lê, vai entender. Então é muito legal escrever. Descrever uma situação, né? Além da descrição da situação, colocar como você se sentiu, que outras formas poderiam ser solucionadas, racionalizar no papel. Isso é muito legal. Então, ler, escrever... E aí ele fala também no livro sobre você buscar aprender sobre uma área que não é a sua área de atuação. Então busca aprender sobre uma área que não é a sua área de atuação. Assim você trabalha o seu intelectual. Então eu já falei do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental. E aí tem o corpo espiritual. Já falei também, né? Que é encontrar o seu propósito de vida. No corpo espiritual ele até dá um exemplo de uma pessoa que era escritora e de repente não consegue mais escrever, né? E aí o médico faz todos os exames, né? E não chega a conclusão nenhuma, não existe nada de errado com aquela pessoa. E aí coloca algumas tarefinhas ali. E aí as tarefas são ele entrar em contato consigo mesmo, com o seu propósito de estar escrevendo de novo. Um resumo do livro é isso. Quem quiser ler a ipsis literis vai ter que pegar o livro, me chama que eu passo pra você. Então a gente tem esses 4 corpos que tem que estar sendo nutridos o tempo todo. Meu corpo físico, meu corpo espiritual, meu corpo mental, meu corpo emocional. Não importa a ordem, tá? Eu tenho que estar nutrindo eles o tempo todo. Se eu não souber nutrir eles o tempo todo, eu não vou crescer, eu não vou conseguir botar em prática todos os outros hábitos. Esse é o afine um instrumento, tá? Se você não afinar o instrumento, você não vai conseguir colocar em prática os outros hábitos. E aí no livro ele até fala, lógico que esse livro foi escrito há muito tempo atrás, mas parece que hoje continua igual, né? As pessoas aqui na internet, quando elas querem te fazer impulsionar e tal, elas falam o tempo todo, tenha mais auto-amor, tenha mais autocuidado, ame-se, 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 valorize-se, valorize, valorize, você merece, olhe-se no espelho e diga você merece. Não é assim simples. Tá? Não é olhar no espelho e dizer que você merece. Você merece, eu tenho certeza absoluta que você merece, todos merecemos. Somos filhos de Deus, a sua imagem e semelhança tá escrito lá na Bíblia, certo? Mas você tem que estudar o porquê tá sentindo que não merece. Se você não estudar o porquê tá sentindo que não merece, se você não entrar em contato com essa falta de merecimento, se você não conseguir dar uma olhada pra ti mesmo do porquê tu merece, então, né? Os seus méritos, onde é que estão os teus méritos? Você não vai conseguir só repetindo, só repetindo.
né? Então é interessante sim você ter um auto-olhar para encontrar esses méritos, para encontrar dentro de você os seus méritos. Você merece, todo mundo merece, mas você tem que encontrar dentro de você os seus méritos. Tá certo? E a atitude eficaz que eu deixo é bem simples. De hoje até o final do ano, ou seja, você tem aí mais, hoje é dia 17, nós vamos até o dia 31, nós temos um pouco mais de que 14 dias, certo? 14 ou 13, 14 dias nós temos. A partir de amanhã, 13 talvez. O que você vai fazer? Você vai acordar de manhã e você vai fazer 4 ações, trabalhando um corpo de cada vez. Então, você vai fazer uma ação para o seu corpo mental, uma ação para o seu corpo físico, uma ação para o seu corpo espiritual e uma ação para o seu corpo emocional, né? O emocional normalmente está ligado às pessoas. Então, o emocional deixa pro decorrer do teu dia. Fazer aquela ligação para aquele amigo que te faz muito bem, tá? Fazer aquela ligação para aquela pessoa que você, na última conversa, não foi muito legal. Você quer mandar uma mensagem e tá se enrolando, né? O emocional tá ligado com pessoas. Então, o emocional você vai escrever outra coisa. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma listinha. Amanhã é dia 18, né? 18, 19, 20, 21. Vai fazer uma listinha assim, ó. Faz uma tabelinha e coloca assim: emocional, mental, espiritual. Emocional, mental, espiritual e físico. E aí, você vai dar um check pro que você fez. E no final do dia, você vai olhar, tá? Então, um exemplo simples, né? Digamos que fosse a Fábio aqui. Então, eu vou botar lá no meu emocional, vou ligar pra uma amiga todo dia. Uma amiga, vou mandar uma mensagem pra uma amiga todo dia, tá? No meu mental, vou colocar lá que eu vou ler uma página de um livro que eu tô lendo, que é fora da minha área de atuação, todos os dias. No meu espiritual, eu vou botar lá um mantra lá que eu tô fazendo há muito tempo lá, ou uma meditação que eu tô fazendo, porque eu vou trabalhar o meu espiritual, eu vou entrar em conexão com essa luz, que é o meu propósito, né? Ou um mantra que eu criei sobre o meu propósito de vida. Aliás, se vocês quiserem sobre isso, eu tenho um jeitinho bem legal de criar mantra pra você entrar em conexão. Entre em contato comigo se tu acredita nisso, a gente pode conversar. E no teu... Falei do mental, do emocional, do espiritual, não falei do físico. E do físico lá, eu vou fazer 10 polichinelo. 10 polichinelo de manhã, antes de acordar. Já vou botar energia no corpo. Ou fazer 10 respirações assim, ó. Uma respiração diferenciada. 10. Tá vendo? Antes de começar o dia, é pra fazer... Só esse do emocional eu deixo pra fazer depois. Então, não precisa ser no começo do teu dia, tá? Mas antes de começar o teu dia, trabalhe teus 4 corpos com uma atitude só. Uma atitude só. E veja como vai ser teu dia. Daqui até o final do ano. Combinado? E a gente acabou de terminar as 7 atitudes eficazes baseado no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse aqui, que se você quiser, é só entrar em contato comigo. Beijo, muito obrigada a todos que assistiram até aqui.